Dando continuidade ao módulo do átomo e ao arcanjo, nós vamos ver hoje o item 2, ou a aula 2 deste módulo, que trata de raciocínio contínuo. Nós vamos falar também um pouco da dor nos animais e também do tratamento e terapia com os animais. Alguns, de repente, podem até perguntar o que tem isso a ver com o átomo e o arcanjo. Como nós falamos, o objetivo do curso é ampliar o nosso conhecimento. Quanto mais informações nós tivermos para completar essa dualidade espírito e matéria, nós vamos entendendo o todo. Nós somos partes integrantes do universo. Cada um de nós tem um fator preponderante e cada um de nós, sim, fazemos parte desta engrenagem chamada universo. Quanto mais nós compreendermos e sabermos de onde viemos, por que estamos na Terra e qual será a nossa destinação, assim seremos melhores ferramentas e melhores instrumentos a serviço do Evangelho do Cristo. Então, vamos lá. A evolução gradual e progressiva é a lei fundamental da natureza e da vida. É a razão de ser do homem, a norma do universo. Mais uma vez, lembrando sempre que, quando se refere a homem, é no reino hominal. Então, a evolução, a nossa evolução, ela é gradual e progressiva, mas não é de degrau. É uma rampa contínua, porque a evolução não dá salto. Mas o nosso objetivo, desde a criação, simples e ignorante, mas a nossa destinação é a esfera crística, para que um dia todos nós sejamos também participantes desta equipe de espíritos puros da qual Jesus hoje faz parte. É claro que quando nós chegarmos a essa condição, o Cristo já vai estar muito mais adiantado do que nós. Mas esse é o nosso objetivo, sempre seguindo em frente, para que nós possamos também sermos aí de coração puro e vermos a Deus compreendendo a razão da nossa criação. Há em nós uma surda aspiração, uma energia íntima, misteriosa, que nos leva para as alturas, que nos faz tender para destinos cada vez mais elevados, que nos impele para o belo e para o bem. É a lei do progresso, a evolução eterna que guia a humanidade. Quando nós olhamos o cinema, quando nós olhamos, muitas vezes, alguns romances, e o que acontece? Sempre temos a ideia de que, quando se fala de ETs, quando se fala de OVNIs, que é a maneira que eles compreendem a vida em outros mundos, são sempre esses seres disformes. Guerra nas Estrelas, a saga, né, do Spielberg. Com tudo isso, esses seres são sempre feios, são sempre disformes, são sempre desfigurados. Enquanto que a doutrina espírita nos mostra exatamente o contrário. À medida que nós vamos adquirindo conhecimento, nós vamos aperfeiçoando a nossa existência. E a maior prova disso é exatamente o Cristo. Se há alguma dúvida a respeito do corpo carnal do Cristo, que ele teve, porque ele precisava de um corpo para que pudesse ali morrer, desencarnar. Mas o corpo do Cristo nada tem a ver com o nosso. Isso significa evolução. Então, é esse o nosso objetivo. À medida que vamos avançando para o bem, à medida que vamos nos tornando criaturas melhores, nós vamos aperfeiçoando e vamos aprendendo a retirar da natureza o que ela tem de melhor, a retirar do fluido cósmico universal os melhores elementos para que também o nosso corpo material seja ele cada vez mais
de acordo com as nossas necessidades morais e espirituais. A história de uma alma não difere da história da humanidade. Só a escala que é diferente. É a escala das proporções. O espírito molda a matéria. Ele lhe comunica a vida e a beleza. É por isso que a evolução é, por excelência, uma lei de estética. Se tem alguém que tem alguma dúvida, basta olhar o homem das cavernas, basta olhar o Homo sapiens, lá dos primórdios do planeta Terra. Aqueles seres que, sim, não é que sejam disformes, mas estavam muito próximo dos macacoides, dos primatas, do que hoje é a referência que nós temos. Então, é o espírito agindo sobre a matéria. O espírito começa a trabalhar com areia, cimento e pedra. A partir de um determinado momento, ele substitui a areia por algo mais sutil, a pedra pode ser substituída pelo isopor, como nós vemos hoje nas grandes construções. Hoje o cimento, já existe um cimento líquido. Então, se o espírito vai avançando científico e tecnologicamente, imagine quando nós aprendermos a colocar tudo isso também junto à nossa moral. Então, à medida em que nós avançamos compreendendo o sentido do Evangelho de Jesus, o significado de fé, de amor e de caridade, nós vamos também compreendendo ao fazer uso da lógica, da razão, de tudo isso que está à nossa volta. Mas é sempre o espírito tem que prevalecer sobre a matéria. Não existe carne fraca, não existe necessidade do corpo, sejam elas fisiológicas ou isso. Não. Inteligência, raciocínio, isso é atributo do espírito. Vontade é atributo do espírito, não é do corpo. Da mesma forma que as nossas más tendências, ciúme, inveja, ganância e cupidez, também é do espírito e não é do corpo. Mas à medida que nós vamos avançando, então nós vamos tratando de nos aperfeiçoarmos moral e fisicamente, para que as nossas emoções possam refletir o nosso interior. As formas adquiridas são o ponto de partida para as formas mais belas. Tudo se liga. A véspera prepara o dia seguinte, o passado gera o futuro. A obra humana, reflexo da obra divina, abre-se em formas cada vez mais perfeitas. Então, nós não podemos desprezar o homem, o ontem. Nós não podemos desprezar o homem velho, que Paulo de Tarso dizia. Sim, hoje nós que aqui nos encontramos, para que o homem novo possa se manifestar, aquele homem velho de hábitos, de costumes, de crendices, precisa deixar de existir. Ou, no mínimo, ele precisa caminhar conosco, mas agora somos nós que damos o direcionamento. Então, a véspera prepara o dia seguinte? Sim, todos nós, mesmo não sabendo se nós vamos despertar amanhã, mas nós nos preparamos para o nosso trabalho, para as nossas obrigações e deveres do amanhã. Então, espiritualmente, hoje nós sabemos que existe uma vida depois da vida. Então, nós temos que nos preocupar para onde iremos depois da morte do corpo físico. Quando esses despojos físicos estiverem lá no túmulo, para onde vai o nosso espírito? Segundo as nossas obras, como Jesus disse, a cada uma as suas obras. E, ao mesmo tempo, nós vamos aperfeiçoando e auxiliando o planeta que ora nos acolhe. O homem, tendo tudo que existe nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial, ilimitada, e que lhe dá consciência do seu futuro.
a percepção das coisas extras materiais e o conhecimento de Deus. A superioridade do homem não é porque ele é melhor, não é porque ele é mais perfeito. Então, nas plantas, nós desenvolvemos o nosso aparelho reprodutor, o nosso aparelho circulatório, o sangue está ali como nas seivas, nós aprendemos isso, as sensações. Então, o automatismo, ninguém de nós fica lá, agora eu vou piscar, agora eu vou... Não, tem muitas coisas que nós vamos adquirindo dentro desse automático e, ao mesmo tempo, tendo esse conhecimento, essa percepção. Hoje, mediunidade, sensibilidade, tudo isso hoje faz com que nós compreendamos que existe algo à nossa volta. Ainda não conseguimos compreender o verdadeiro significado desses fluidos do magnetismo, mas a isso nós damos o nome de Deus. Aquilo que hoje nós ainda não compreendemos, aquilo que Jesus não disse lá no seu evangelho, o Consolador prometido, que nada mais é do que a doutrina espírita e a interpretação dos ensinos de Jesus, nós vamos buscando esses recursos. E hoje nós sabemos que Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, é sim, é um espírito, é algo vivo, é um ser vivo, é um ser imanente e que está em tudo que existe à nossa volta, inclusive a nossa vida. A reflexão permanente, que é a inteligência contínua, gera o automatismo inteligente do corpo espiritual, com ações espontâneas, levando o princípio inteligente de homem a anjo, segundo a lei divina do merecimento. Isto é, ganhar a imortalidade no céu com o trabalho de si mesmo. Então, os nossos movimentos, o que nós aprendemos? A vontade é para o espírito aquilo que as mãos é para o corpo. O pensamento é um atributo do espírito, é a forma de comunicação. Na espiritualidade, nós não conseguimos enganar o próximo, e principalmente os espíritos superiores, os benfeitores, porque a linguagem é o pensamento, e não a linguagem articulada como nós estamos acostumados. Assim como as nossas necessidades fisiológicas, o piscar dos olhos, o movimento dos nossos passos, tudo isso são automáticos. E isso nós desenvolvemos ao longo dos reinos mineral, vegetal e animal, onde nós fomos aperfeiçoando esses órgãos em desenvolvimento para quando, recebendo o livre-arbítrio, como homens, como humanidade, então nós começamos as nossas encarnações na busca dessa conscientização que vem através da evolução espiritual. E a lei do trabalho, desde o primeiro momento, em ação, juntamente com a lei do progresso. Existem na espiritualidade grandes instituições extremamente especializadas em verdadeiras cidades espirituais, para onde são encaminhadas as mônadas ou princípios espirituais. Quando o princípio espiritual ele saiu lá do mineral, quando ele evoluiu, chegou no ápice da evolução, não tem mais para onde ele ir, então ele vai ser promovido aí ao reino vegetal. No reino vegetal, a mesma coisa, quando chega a essa condição. Então, existem verdadeiras cidades, laboratórios, com tudo aquilo que se faz necessário, para que então possam ser encaminhados para lá essas mônadas, para que elas possam continuar o seu desenvolvimento. Seria guardadas as devidas proporções, quem já foi na região de Mogi ou quem já cultivou uma horta. Quando nós plantamos qualquer tipo de verdura, uma alface, por exemplo,
Você planta, quando ela começa a desenvolver, se faz necessário que mude ela de canteiro, de lugar, para depois, num outro estágio, ela precisa ser novamente mudar, até chegar à colheita, ela vai passar por uns 3 estágios. Assim são essas cidades espirituais, sempre no sentido de abrigar para que o princípio espiritual possa dar continuidade ao seu desenvolvimento. As mônadas, ou princípios espirituais, que tendo atingido o máximo grau evolutivo, suscetível de ser obtido nos reinos inferiores da natureza, fazem jus ao ingresso no reino das inteligências conscientes, da mesma forma que o Erasto nos explicou a respeito dos animais. Os animais, quando desencarnam, têm equipes próprias que os recolhe. Esse princípio inteligente, aí já não é mais princípio espiritual inteligente, eles são encaminhados para essas cidades, para esses laboratórios. Ali é feito todo o estudo da vida, como eles progrediram, como foi aquela existência, para que eles possam continuar o seu caminho na busca dessa inteligência consciencial. Ou seja, eles têm, no momento, uma protoconsciência, uma consciência instintiva, primitiva, que também vai se aperfeiçoando junto com o próprio princípio inteligente. Trata-se de grandiosas organizações, sem qualquer similar entre as organizações terrestres, exclusivamente dedicadas às operações de eclosão da luz da consciência, da autoidentidade, da razão e do livre-arbítrio. Então, não adianta, porque nós, seres humanos, nós gostamos de uma comparação. Não existe, não tem uma ideia comparativa. É a mesma coisa que nós quiséssemos falar de cores para um cego de nascença, para um deficiente visual de nascença. Ele não tem como compreender o que é azul, verde ou lilás. A mesma coisa, nós não temos como compreender essas organizações, essas cidades ou esses laboratórios. O que cabe a nós é saber que elas existem e que cada uma delas tem uma finalidade, dentro da progressão do espírito a caminho de se tornar um espírito quando ele ali receber o livre-arbítrio. Nos seus indescritíveis complexos, funcionam serviços de extrema delicadeza nas cidades. Nos seus complexos, funcionam serviços de extrema delicadeza, semelhantes a maternidades espirituais, dotadas de câmaras de ativação, câmaras de reciclagem, câmaras de adaptação, câmaras de desenvolvimento psíquico, onde os princípios espirituais são submetidos a tratamentos eletromagnéticos, que ultrapassam o estágio atual da compreensão dos homens encarnados. Quando nós estávamos lá fazendo o antigo ensino médio, ensino fundamental, alguns até um pouco antes, nós fazíamos as experiências com o feijão se desenvolvendo no algodão molhado. Todos nós acompanhamos o desenvolvimento dos girinos até se tornarem sapos ou rãs. É isso que ele está falando. Essas câmeras, como nós vimos no filme Nosso Lar, câmaras de recuperação, câmeras de refazimento, tudo isso funciona como se fossem verdadeiros hospitais, laboratórios, onde cada um vai recebendo de acordo com a sua necessidade. Ali, não é que são acessórios, são melhoramentos que nós vamos recebendo. É como se nós estivéssemos nessas cidades, nessas maternidades, nessas câmaras, nós vamos recebendo as atualizações necessárias para o nosso desenvolvimento. E isso está muito além do que hoje cabe à nossa compreensão. Todos os slides que tiver os livros, como o primeiro,
do Leon Denis, do Ser, esse slide aqui, todos esses textos é do livro Universo e Vida, do Hernani Santana. Esses complicados tratamentos visam a fazer eclodir o eu consciente nos seres fronteiriços, já maduros para a conquista dos dons do raciocínio propriamente dito, ou seja, do pensamento contínuo. Quando nós estamos na escola, o que nós fazemos? Nós aprendemos A, E, I, O, U, depois nós aprendemos A, B, C e por aí vai. De repente, nós aprendemos a juntar o B com A, que dá Bá, o L com A, que dá Lá, e aí nós juntamos depois e formamos bala. E assim nós formamos. Nós conhecemos as letras, formamos sílabas, formamos palavras e depois formamos frases. Quando nós conseguimos juntar letras e números, esse é o pensamento contínuo. É isso que os animais não têm, é isso que os vegetais não têm. Isso é da conscientização, é isso que torna o possível o livre-arbítrio. É essa continuidade, esse raciocínio instintivo, tratando-se de uma consciência que está sendo implantada. Ainda que isso lhe fira o orgulho, tem o homem de resignar-se a não ver no seu corpo material mais do que o último anel da animalidade na Terra. Então, não é nada contra quem faz academia, quem só come agrião e alface, não é nada disso. O que ele está dizendo é que muitas daquelas pessoas que pensam que o corpo físico, que o corpo é isso, que o corpo precisa, como é o hedonismo, que acha que tudo na vida é prazer e que todos devemos usar, não. O orgulho e o egoísmo não nos deixam ver que simplesmente esse estágio hoje que a humanidade se encontra fisicamente falando, nada mais é do que o último anel aí, como ele fala, é o último estágio, a última camada da cebola que vai aí permanecer junto do espírito. Então, isso não tem nada. Da mesma forma que nós já estivemos lá nas cavernas, o Homo sapiens, nós ainda temos uma longa caminhada até chegarmos num corpo quintessenciado como era o do Cristo, onde a alimentação é praticamente do ar, onde nós nos alimentaremos do aroma, das essências que o próprio reino vegetal vai nos oferecer, né? Quando nós estivermos vendo daqui uns dias, daqui uns meses, quando nós tivermos o perispírito, nós vamos ver que essa essência, que nada tem cheiro, não existe cheiro, não existe ambientes fétidos no sentido que nós compreendemos. Isso é um desenvolvimento de um dos nossos sentidos. Então, nós não devemos valorizar o corpo físico e o seu desenvolvimento, sim, mas não em detrimento do espírito que é eterno e é ele que precisa melhorar e avançar. Não há favoritismo no templo universal do eterno, e todas as forças da criação aperfeiçoam-se ao infinito. Não somos criações milagrosas, somos filhos de Deus e herdeiros dos séculos, conquistando valores de experiência em experiência, de milênio em milênio. Então, nós não estamos lá, não fomos criados num passe de mágica. Deus estava lá sem fazer nada, e aí, de repente, ele falou, faça-se o homem. Não, não é isso. Nós temos um processo e temos um propósito na nossa criação. Simples e ignorante, o diamante bruto, para ser lapidado até chegar à vitrine, não para uma exposição, mas de valor inestimável junto ao Criador. Então, se nós somos filhos de Deus e conhecemos as virtudes divinas, então as nossas conquistas são de acordo com o aprendizado que cada um de nós tem nas nossas encarnações, nas várias estações da nossa existência.
como já falamos. O nosso perispírito, ele é como se fosse um passaporte, onde está ali, cada encarnação tem um carimbo do que nós fazemos, onde estivemos e com quem nós estávamos nessas experiências e na exemplificação que o Cristo nos ofereceu. A verdadeira vida, tanto do animal como do homem, não está no invólucro corporal, está no princípio inteligente que preexiste e sobrevive ao corpo. A vida é um dom divino. Então, nós não somos esse corpo. Nós estamos neste corpo. É o melhor que nós conseguimos dentro da nossa evolução e de acordo com a nossa necessidade nesse planeta, este é o melhor, porque nós participamos ativamente da escolha do nosso corpo, da forma. Nós escolhemos gêneros de vida. Nós não somos marionetes, mas nós escolhemos gêneros de vida, o nosso corpo, como nós estamos lá escolhendo. Quando nós vamos lá no Ministério da Reencarnação, é como se tivesse lá, como se fosse um supermercado. Lá nós escolhemos os nossos órgãos, os nossos membros e formamos o nosso corpo de acordo com as necessidades de nós, espíritos, na experiência que vamos ingressar. Por que os animais sofrem, então? Tudo que vive neste mundo, natureza, animal, homem, sofre. E, todavia, o amor é a lei do universo. E por amor foi que Deus formou os seres. Então, como nós falamos, nós temos, às vezes, uma vaga ideia do que vem a ser essa dor. Os circos, alguns são só ilustrações. Os circos, até há tempos atrás, todos eles tinham muitos animais. Ainda existem no nosso Brasil querido muitos lugares pelos interiores onde os animais são a razão de divertimento. Por mais que seja cruel as pessoas tirarem proveito dessas situações. Mas tudo isso tem um aprendizado. Não existe uma injustiça divina. Os animais sofrem também, como nós vamos ver. Tem a dor evolução, tem a dor aprendizado. O espírito, esse princípio espiritual, esse princípio inteligente, que hoje já forma os animais, ele precisa de todo esse aprendizado e de toda essa experimentação ao longo das suas jornadas para o seu aperfeiçoamento evolutivo. Por que existe a dor? E no que lhe concerne uma punição, uma expiação, como dizem alguns, é a reparação do passado? A dor é o resgate de faltas cometidas? É uma pergunta que todos nós fazemos. Por que que existe dor? Por que que existe tanta dor? Por que que existe tantas matizes, tantas nuances, tantas formas de dor e que atinge a todos? Quando não, muitos têm várias dores. Então, é uma punição? É uma expiação? Ou é simplesmente uma reparação do passado? A resposta é fundamentalmente considerada a dor uma lei de equilíbrio e de educação. É o aperfeiçoamento, quando não é simplesmente apenas ali um conserto, não é simplesmente um dar e receber, não é simplesmente devolver algo a quem um dia nós subtraímos. Não, tem educação, tem um ensinamento, tem um aprendizado, mas, acima de tudo isso, tem a conscientização do espírito. O sofrimento nos animais já é um trabalho de evolução para o princípio da vida que já existe neles. Adquirem, por esse modo, os primeiros rudimentos de consciência, e o mesmo sucede com o ser humano nas suas reencarnações sucessivas. Então, os animais
com essas várias dores, com essas várias doenças, mesmo algumas mutilações, como nós vamos ver, ainda tem muita explicação que virá na sequência, mas tudo isso vai sedimentando a consciência. Hoje, os animais são condicionados. Hoje, eles seguem uma orientação, mas eles já sabem. Quando nós pegamos uma vassoura, quando nós pegamos um chinelo, um sapato, quando nós pegamos uma vara, eles já associam isso a uma dor. Não que eles saibam o que é um espancamento. Nós vamos ver tudo isso, principalmente com os animais domésticos. Por quê? Porque eles confiam em nós. É um condicionamento que vai ali servindo de alicerce para a conscientização. Da mesma forma que nós, se numa encarnação nós cometemos um erro, nessa nós estamos reparando para reconciliar-se com a lei divina, significa que se nós passamos sem murmurar e sem reclamar, significa que nós aprendemos a lição e passamos pela prova com louvor e mérito. Se desde as primeiras estadas na Terra a alma vivesse livre de males, ficaria inerte, passiva, ignorante das coisas profundas e das forças morais que nela habitam. Então, é o que ele está dizendo. Os animais, se simplesmente procriassem, fizessem os seus ninhos, se alimentassem, se simplesmente fosse isso a função deles, onde que eles iriam evoluir? Da mesma coisa. Somos nós, na nossa reencarnação. Se nós vivermos em clausura, dentro de um cômodo, dentro de uma casa, não vendo ninguém, louvando, rezando e ali pedindo e agradecendo, isso é mérito? Não, porque nós não desenvolvemos nenhuma virtude. Nós não aprendemos a fraternidade, nós não aprendemos a caridade, nós não aprendemos a compartilhar, a perdoar. Então, a mesma coisa são os animais. Para eles, um fator de equilíbrio. Para nós, um fator de aperfeiçoamento. A dor e o prazer são duas formas extremas da sensação. Para suprimir uma ou outra, seria preciso suprimir a sensibilidade. São, pois, inseparáveis em princípio, e ambos necessários à educação do ser, que em sua evolução deve experimentar todas as formas ilimitadas, tanto do prazer como da dor. A dor física produz sensações e o sofrimento moral produz sentimentos. Aí está a diferença de dor e de sofrimento. Dor física, sensações. Nós podemos, sim, aliviar com analgésico, com outras formas medicamentosas que hoje tem à nossa disposição. Sofrimento moral é sentimento, seja ele emocional, espiritual, mas é sentimento. E sentimento não se explica, porque sentimento não tem como se definir, tem como demonstrar. Então, tanto do prazer como da dor, nós precisamos, não dá para eliminar um e o outro. Da mesma forma que nós precisamos compreender o que é satisfação, o que é ali um prazer, uma alegria, nós precisamos dessa forma melancólica, de tristeza, muitas vezes de subtração, para que nós possamos avançar na asa do amor, da compreensão e do entendimento. Se os animais estão isentos da lei de causa e efeito, em que suas motivações profundas, já que não têm culpas a expiar, de que maneira de lhes justificar os sacrifícios e aflições? Tá, então os animais precisam passar pela dor? Nós estamos num planeta de provas e expiações, e nós aprendemos que nós estamos aqui porque transgredimos a lei divina, porque fomos negligentes e imprudentes em relação aos ensinamentos de Jesus e ao direcionamento
que Deus nos deu através ali do decálogo a qual Moisés nos trouxe com propriedade. Se os animais não têm nada a espiar, se os animais não têm o que reparar, então por que que eles sofrem tanto neste planeta? Ninguém sofre de um modo ou de outro tão somente para resgatar o preço de alguma coisa. Sofre-se também angariando os recursos preciosos para obtê-la. É a dor aprendizado. É isso que ele está falando. É a dor compreensão. É a dor entendimento. Então, nem toda dor significa que nós somos devedores, que nós temos um credor que está à nossa porta cobrando. Não. Quem já leu a história do Gandhi, por exemplo, já viu dizer que na encarnação anterior de Gandhi, que o espírito teve, ele ficou preso injustamente 18 anos, exatamente para aprender a lidar com a solidão, para que na encarnação seguinte, como Gandhi, ele pudesse desenvolver a grandiosidade da missão que ele havia se colocado, angariando os recursos e os mecanismos. Então, muitas vezes, a nossa visão limitada, nós entendemos que tudo nós estamos pagando débitos, que nós estamos quitando dívidas. Não, muitas vezes nós solicitamos essas situações para que nós possamos avançar moral e espiritualmente na próxima encarnação. O ferro sob o malho, a semente na cova, o animal em sacrifício, tanto quanto a criança chorando, irresponsável ou semiconsciente, para desenvolver os próprios órgãos, sofrem a dor evolução que atua de fora para dentro, aprimorando o ser, sem a qual não existiria progresso. Então, muitas das criaturas falam assim, até hoje, né? Por que que o médico tinha que bater na criança? Não, o médico não está batendo, ele não estava espancando. A dor, aquele choro ali, é exatamente para fazer com o pulmão começasse a funcionar. Não é para pegar no tranco. É claro que hoje existem outras formas, mas é isso que ele está dizendo lá no livro Ação e Reação. A criança que chora, ela não tem ainda essa conscientização, mas quem já teve filho, ou quem tem filho, ou seja, ajudou a criar irmãos ou netos, sabe, o choro de uma criança que está com xixi, com o choro de fome, é totalmente diferente. E o choro da dor é diferente dos outros dois. Então, isso vai aprimorando. Então, a criança, quando chora, ela está mexendo com todos os seus órgãos. Pulmão, o rim, o fígado, a laringe, a traqueia, tudo isso está sendo colocado em funcionamento. Então, mas a criança não sabe de nada. Tá, ela não é criança, ela está criança. É um espírito que está em evolução e em aprendizado. Então, quando nós olhamos os capítulos, muitas vezes nós lemos os livros e não prestamos atenção nestes ensinamentos que ali estão em off, muitas vezes. O espetáculo cruel de um animal que mata outro para se alimentar, longe de atestar uma suposta crueldade de Deus, ou o rebaixar dos animais por parte de Deus, é uma forma dos animais desencarnarem, assegurando a evolução através da reencarnação e mantendo o equilíbrio ecológico. Se tivéssemos somente leões e hienas, do que eles iriam se alimentar? E chegaram a hora em que não teríamos. Então, todos os animais ali é a lei, é uma lei de equilíbrio. Então, os animais, eles matam para saciar a sua fome, às vezes para defender o seu território, dentro do seu habitat.
mas tudo isso dentro de um equilíbrio. Se nós estivermos só elefantes, só rinocerontes por causa do tamanho, vai haver um desequilíbrio. Como que vai desenvolver os outros gêneros? Como vai desenvolver as outras espécies? Então, cada um desses animais passam pelas suas experiências, assim como as plantas. O princípio espiritual, o princípio latente que vem, ele passa. A experiência da gramínea é diferente da araucária, do eucalipto. A diferença do abacateiro, é claro que é diferente do morango. Então, tudo isso, nos vários reinos da nossa existência, sempre funciona dentro de um equilíbrio. A natureza, que todos nós chamamos, que para nós representa a divindade, ela é perfeita nesse sentido. O equilíbrio que muitas vezes a sociedade humana não consegue alcançar. Percorrei toda a escala zoológica, penetrai com o espírito investigador todos os animais que formam os seres inferiores da criação, e vereis ao lado do instinto que os movimenta a inteligência desabrochando como prêmio dos seus sofrimentos. Então, à medida que eles sofrem, eles também vão avançando. Isso vai formando ali, né, o seu HD, do seu perispírito. Todas essas experiências vão ficando gravadas lá. Então, eles já sabem o que é dor, o que é fome, o que é sede, o que é, né, um carinho, vamos assim dizer, em relação aos domésticos. Mas também vão saber o que é uma restrição de zoológico, de circo ou de outras formas de prazer para os homens que ainda se divertem nestas circunstâncias. A tourada, por exemplo. A dor, então, é um mal? Tudo que vive, sofre. Todavia, o amor é a lei do universo. E por amor foi que Deus formou os seres. Contradição aparentemente. O animal está sujeito à luta ardente pela vida. Então, se o amor é a lei do universo, nós temos que aprender as várias formas de amar. O sacrifício, a renúncia e, muitas vezes, a própria vida. Se nós olharmos, o Cristo crucificado não é uma dor, não é um aprendizado, não é um sacrifício, não é uma renúncia. Ah, mas não tem nada a ver com animais. Imagine a dor. Os animais, muitas vezes, vivem dores atrozes, porque não cruéis, proporcionada por nós, chamados os seres inteligentes do universo, da Terra, né? Entre as ervas do prado, as folhas e a ramaria dos bosques, nos ares, no seio das águas, por toda parte desenrolam-se dramas ignorados. A hecatombe de pobres animais inofensivos sacrificados às nossas necessidades ou entregues nos laboratórios ao suplício da vivisecação. Ou seja, assim como as ervas, as plantas, na água, em todas as partes, nos reinos da existência terrestre, todos os dias estão se desenvolvendo novas experiências e novos aprendizados. Quantos animais são abatidos? Quantos animais são mortos simplesmente para atender aos nossos caprichos, aos nossos anseios, ou mesmo servindo de experiências nos laboratórios farmacêuticos, nos laboratórios de estética, no desenvolvimento, muitas vezes, de pesticidas e de outras várias situações em que são usados os animais como cobaias, como ferramentas de aprendizado, esquecendo-se de que hoje, com a nossa inteligência, nós já não precisamos mais sacrificar esses pequenos seres, porque nós já temos ciência e consciência do mandato que nos foi confiado. Então, esses pequeninos é que o Cristo disse,
quem fizer mal a um desses pequeninos, melhor seria que lhe amarrasse uma pedra de mó e fosse lançado ao mar. Assim é que o animal atravessa longas eras de provas, a fim de domesticar-se, tanto quanto o homem atravessa outras tantas longas eras para instruir-se. Espírito algum obtém elevação ou cultura por osmose, mas sim através do trabalho paciente e intransferível. Esse livro é ótimo, Aulas da Vida, do Emmanuel. Então, é o que ele está falando. O animal, ele vai passando todos esses gêneros, todas essas espécies, vivendo todas essas experiências, que não deixa de ser diferente de nós a partir do momento em que recebemos o livre-arbítrio. Ora feminino, ora masculino, sendo filhos, sendo pais, desenvolvendo as nossas aptidões e angariando as virtudes que são necessárias. Ninguém aprende apenas pelo olhar, é isso que ele está falando. Conhecimento e certas experiências não tem como nós transferirmos ou ser hereditário. É a exemplificação que leva à formação desse alicerce do edifício espiritual da nossa existência a caminho da luz. Então, aí nós estamos vendo. Eu tenho um animal, tenho um cachorro, mas ele fica preso, limitado e restrito. Quantos de nós pagamos, às vezes, valores até exorbitantes para nos divertirmos, vendo os animais ali presos a um pequeno cubículo quando eles foram criados para viver livremente na natureza? Eu tenho uns pássaros. Nossa, eles cantam e alegram muito o meu dia, presos em uma gaiola. Ao mesmo tempo, muitas vezes nós nos estarrecemos perante os discovers e os planetes da vida, vendo as lutas atrozes e, por que não, cruéis entre as várias espécies dos animais. Aí está o ser humano com suas dores nas articulações, nos seus tendões, a coluna, né, essa base central do nosso sistema nervoso, de onde gere tudo. Quando nós olhamos a árvore, quando nós olhamos os vegetais, a seiva sendo distribuída pelos seus galhos e frutos, nós compreendemos a importância dos tendões, do movimento, da energia, da disciplina, da estética, do cuidado com o corpo físico. Da mesma forma que a magreza exorbitante ela é deficiente, muitas vezes o exagero, o sobrepeso, a obesidade, como se diz, também limita as nossas ações. E, muitas vezes, o divertimento à custa dos nossos irmãos pequeninos. Dúvidas? Perguntas enquanto eu tomo água? Eu quero perguntar. Seba, por exemplo, o cachorrinho foi embora, tá? Ele desencarnou, tá? Tem essa evolução. Ele pode voltar na mesma família? Segundo o Erasto, sim, mas não é uma regra geral. Tudo depende do estágio em que o princípio espiritual esteja. Se, de repente, foi a primeira encarnação dele como um gato, como um cachorro, porque é só nesses dois estágios, tá? É só o cachorro e o gato. Os outros animais ainda não estão nessa situação. Esses podem voltar, porque muitas vezes os próprios seres humanos, é aí que eles estão aprendendo o amor. E muitas vezes a situação que é criada, os laços espirituais entre eles, então muitas vezes fica deficitário essa energia e esse magnetismo. Então eles retornam, mas o gato pode voltar como um cachorro e o cachorro pode voltar como um gato, mas pode voltar também na mesma espécie. Isso é fácil de ser comprovado. Quando o cachorro, quando o gato doméstico morre, desencarna,
Quando você adquire outro, quando a pessoa adquire um outro animal da mesma espécie, é só observar que ele vai começar a desenvolver os mesmos hábitos e os mesmos costumes do seu antecessor. Isto significa que é o mesmo princípio espiritual? Nem sempre, não é uma regra geral, mas pode acontecer sim. É raro, é muito mais exceção do que regra, mas é possível sim, tá? Tá bom, obrigada. Nada. Então vamos lá. Só de... Pode falar. Oi? Deixa eu te falar, só de curiosidade. Você tinha falado do gato e do cachorro, mas a gente tem outras espécies de animais também, vamos dizer, com um desenvolvimento melhor, tipo cavalo, por exemplo. Nós estamos falando de voltar. A pergunta dela sim, mas a pergunta dela foi se pode voltar dentro da mesma família. Sim, mas... o cavalo tem uma percepção muito grande, assim como o golfinho, né, o elefante, que são considerados, não necessariamente nessa ordem, os mais evoluídos e os mais suscetíveis, os que têm percepção espiritual mais avançada. Então, é claro que esses animais domésticos, todos eles já estão num adiantamento espiritual. Porque, assim, os animais, eles não passam por todos os gêneros, mas por todas as espécies que se faz necessário. Mas, como eu disse, mais uma vez, gato, cachorro, o cavalo, o golfinho e o elefante estão entre aqueles que os benfeitores espirituais nos dizem que são os mais adiantados dentro da espiritualidade. E o Espírito Jorge, na Revista Espírita de 1858, ele fala dos macacos. Os macacos têm uma facilidade maior de aprendizado. Os primatas, os símios. Mas, então, devido à absorção, eles aprendem dentro daquilo que lhe eles têm uma facilidade maior de aprendizado. Eles absorvem melhor esse condicionamento a que eles muitas vezes são colocados. Então, mas tudo segue um projeto dentro desse quadro. E onde se processa essa transformação é que nós ainda não sabemos. Tá bom? Talvez nem vai saber, né? Respondeu? Não, sim. É que pensando nesse princípio, como o cavalo em alguns lugares também são de estimação, eu imaginei que eles poderiam também encarnar. Não. Né? Pelo menos eu não conheço. Tanto nas obras da codificação, quanto nas obras complementares, nenhuma delas faz nenhuma referência aos cavalos, tá? Então, vamos lá. Perfeito. Tá bom. Os seres inferiores e necessitados do planeta não nos encaram como superiores generosos e inteligentes, mas sim como verdugos cruéis. Olha a relação que eles falam. Então, os animais, esses seres, os pequeninos, eles não entendem que nós somos superiores, que nós somos melhores do que eles. Eles nos enxergam como assassinos, como alguém que vai lhes tirar a vida. Para eles, nós representamos perigo. Eles confiam na tempestade furiosa que perturba as forças da natureza, mas fogem desesperados à aproximação do homem de qualquer condição, excetuando-se os animais domésticos. Tsunami, terremoto, vulcão, muito poucos, mas muito poucos animais morrem. Muitas vezes desabamento aqueles que estão presos, os animais domésticos. Mas animais livres, animais selvagens, dificilmente eles vão morrer, porque a percepção deles é muito antes. Tinha um vídeo quando do terremoto da Turquia, que foi divulgado, até a própria NASA divulgou como estudo,
umas 3 horas antes do terremoto, revoada de pássaros na Turquia e na Síria, se movimentando como se fossem asas de arribação, procurando outros seres. Então, eles têm essa percepção. Não é uma sensibilidade, é uma percepção que eles têm. E, por isso, eles fogem. Mas, para nós, principalmente o que ele está falando, os animais domésticos, eles confiam em nossas palavras e em nossas atitudes. Por isso que, muitas vezes, nós nos aproximamos do porco, da galinha, com a faca escondida atrás, né, nas costas, e vamos lá fazer carícia, e daqui a pouquinho estamos lá cortando o pescocinho de um ou matando o outro para a nossa satisfação. Quase sempre com lágrimas de aflição, incapazes de discernir com o raciocínio embrionário onde começa a nossa perversidade e onde termina a nossa compreensão. Sim, você cria uma galinha, você dá milho, você alimenta com ração, você coloca a casinha para proteger do sol e da chuva. Aí, quando vem a família e você vai lá, você vai se aproximar, ela pensa que você vai dar ração, nós estamos lá tirando a vida para alimentar os nossos seres. E isso funciona. Então, esse raciocínio contínuo, é essa inteligência que os animais não têm. Eles têm um condicionamento, e graças a esse condicionamento, nós conseguimos enganá-los com a nossa perversidade e, muitas vezes, crueldade. E aí, dos animais, nós vamos para a zooterapia, ou terapia assistida por animais. É uma prática com critérios específicos. Nós saímos da dor, saímos da nossa perversidade, saímos da nossa crueldade, saímos da nossa satisfação prazerosa de alimentar. A carne nutre a carne, as proteínas. Ninguém está defendendo aqui esta ou aquela direção. Todos nós hoje somos cientes e conscientes da nossa formação. Então, quem ainda precisa se alimentar, ótimo, mas tudo bem, não faça isso café da manhã, almoço e janta. Quem já não tem mais essa necessidade, que possamos desenvolver aptidões e, principalmente, que possamos exemplificar para que todos mudem os seus hábitos e as suas condições, para que esses seres pequeninos possam ser esses animais, a parte principal do tratamento, objetivando promover a melhora social, emocional, física ou cognitiva de pacientes humanos. Então, essa terapia com animais, hoje, ela é muito difundida, é muito procurada, e, principalmente, os resultados apresentados, as conquistas que eles trazem, mostra que é o que o espírito Jorge fala lá a respeito de Júpiter, a experiência que ele fala. Os animais em Júpiter, eles já não servem apenas para a nossa alimentação, para proteger a nossa casa, ou simplesmente para que nós possamos descarregar neles as nossas frustrações, raivas e decepções. Segundo ele, em Júpiter, os animais, eles são coadjuvantes, eles são auxiliares dos seres humanos para o progresso do mundo e o desenvolvimento espiritual de um e de outro. A zooterapia pode servir como auxílio no tratamento de diversas patologias, como síndromes genéticas, hiperatividade, depressão, mal de Alzheimer, lesão cerebral, entre outras. Essas informações foram obtidas no Albert Einstein e também dentro da espiritualidade, tá? E nos hospitais sírio-libaneses, onde existem já essas orientações. Então, não é jogado. A espiritualidade mostra
a espiritualidade. No livro dos Espíritos fala? Não. No livro dos Médiuns fala? Não, porque isso é algo muito recente. Kardec não ia abordar isso lá em 1857, mas nós estamos a caminho da luz. Nós aprendemos dioturnamente. E se nós não colocarmos o conhecimento científico e tecnológico a serviço da espiritualidade, então o que nós estamos fazendo aqui? Então, estas são algumas das áreas em que a zooterapia tem apresentado os melhores resultados. Os animais devem ter Só um minutinho, Yara. Os animais devem ter o acompanhamento de médico veterinário, garantindo o bom estado sanitário do animal e minimizando o potencial zoonótico, e principalmente zelar pelo bem-estar do animal, com respeito e muito carinho, pois a qualidade de vida desses terapeutas animais é essencial para o funcionamento do tratamento. Então, é preciso acompanhamento profissional, é preciso, sim, de alguém especializado, porque os animais são ferramentas, eles são instrumentos, e eles também precisam de cuidado, precisam de manutenção. Eles também precisam estar nas melhores condições. Então, não é simplesmente, o cachorro faz bem para o velho. Vou comprar um cachorro porque o pai, o avô, a sogra, o sogro, o tio está lá doente, precisa de companhia. Não, é preciso que nós tenhamos a noção exata da necessidade do animal e o que ele pode oferecer em termos de melhoramento para essas criaturas que estão em tratamento. Fale, Era. Eu coloquei no grupo do Aprendizes uma foto minha com a minha companheira de trabalho na ecoterapia, a Dinorá, para vocês conhecerem. É um trabalho de voluntariado lá na Polícia Militar, no Regimento 9 de Julho, que eu fiz há algum tempo. E é espetacular esse trabalho, os cursos de especialização que a gente precisava fazer para estar ali valiam demais a pena, e esse aprendizado é valorosíssimo. O que a gente consegue aprender ali com o animal não dá para descrever. Tem que viver. Obrigado pelo depoimento e obrigado pela ilustração ao tema que nós estamos abordando. Agradecido mesmo. O tratamento de assistência deve ser supervisionado por profissionais da saúde devidamente habilitados e pode ser praticado por profissionais e para profissionais e voluntários treinados. Então, não é simplesmente pegar porque eu estou desempregado, eu vou lá. Porque eu gosto de animais, eu vou lá. Porque eu tenho uma facilidade para... Não, é preciso capacitação para que possamos melhor servir. E junto a esses pequeninos seres, mais ainda, porque deles depende da nossa ação. Junto a essas ferramentas orgânicas, depende o sucesso da empreitada do tratamento a esses irmãos, muitas vezes em reparações dolorosas de erros pretéritos. Alguns benefícios? Benefícios físicos. Aprimora a habilidade motora fina, habilidades para condução, cadeira de rodas e andadores, e melhora a posição de equilíbrio. Ou seja, melhora aí a coordenação motora das criaturas e o seu desenvolvimento. Órgãos, tendões, como dissemos, muitas vezes que estão em fase de atrofiação. Benefícios mentais? Aumenta a interação verbal entre os membros do grupo, melhora as habilidades de atenção, ou seja, prestar atenção, permanecer na tarefa, desenvolve habilidades de lazer e recreação, aumenta a autoestima, reduz a ansiedade, a solidão
e combate a depressão. Não é uma autoajuda que o curso Aprendizes do Evangelho está fazendo. Nós estamos aqui colocando o que a misericórdia divina disponibiliza para todos nós. E está ao alcance de todos. Sim, tem mais dificuldades, ainda é muito restrito, sofre um monte de preconceito e de discriminação. Mas quem, como a própria Yara colocou, quem quem me conhece, o Seba, a Celi, sabe porque de como é lidar. Hoje está muito em moda o autismo, que é, graças a Deus e a Jesus, hoje já tem muitos recursos e mecanismos. Mas nós que temos experiências familiares com o autismo e que já passaram por essas experiências de tratamentos com animais, sabemos da positividade dos resultados. Então, não é uma falácia de doutrina, de religião ou de filosofia. É um instrumento a serviço do ser humano. Benefícios educacionais: aprimora o vocabulário, ajuda na memória de longo e curto prazo, melhora o conhecimento de conceitos como tamanho, cor, aumenta a vontade de se envolverem em uma atividade de grupo e motiva os pacientes, ou seja, a coletividade, o aprendizado de uma forma disseminada e desmistificada, atendendo às necessidades de todas as idades aqui colocadas em questão. Benefícios fisiológicos: aumenta os níveis de neurotransmissores, como a dopamina, que controla o prazer e a nossa coordenação motora, a fenilatalamina, que controla o ânimo e também é antidepressivo, e a endorfina, que é o analgésico da sensação de bem-estar. Então, esses são alguns benefícios fisiológicos, alguns, porque existe um todo, e todos esses benefícios, eles são progressivos. Num primeiro momento é condicionado, num primeiro momento tem resistência, tem dificuldade de aceitação, mas com o hábito, com o costume, eles próprios, quem está sendo tratado, eles próprios passam a aguardar com felicidade esse encontro junto a estes seres que tanto ajuda lhes oferece. O orgulho levou o homem a dizer que todos os animais foram criados por sua causa e para satisfação de suas necessidades. Mas analisemos o número de animais que lhe servem diretamente, comparado ao número incalculáveis daqueles com as quais ele nunca teve ou terá relação. Então, o que ele está dizendo? Mais uma vez, se lá atrás falou do orgulho de acharmos que este corpo físico que hoje nós temos é o mais aprimorado, é o mais perfeito, é o melhor, é o mais bonito, é o mais belo, sim, no planeta Terra é. Mas como nós não temos conhecimento de como são os mundos angelicais, os mundos puros, porque o Cristo, ele se fez igual a nós. Não significa que ele é igual a nós. Ele se fez igual a nós. Então, nós não temos uma ideia de como é um corpo para um espírito em condição crística. A mesma coisa. Então, esse é a nossa necessidade. A mesma coisa que ele está dizendo aqui. O homem se acha que, por causa dessa condição, que todos os animais foram criados para a sua satisfação, para as suas necessidades, para a sua alimentação, para a sua diversão, para o seu prazer, entre outras coisas, tá? Mas por que que ninguém, então, tem um leão em casa? Por que que você não tem um tigre em casa? Por que que você não tem um rinoceronte em casa? Ah, mas já que é o equilíbrio na natureza, não pode ter um safari? Não pode caçar? Pode. Você pode caçar o leão,
mas vai você com as mãos. Nada de rifle, nada de arma. O leão não tem arma. Quando você vai com qualquer, seja um revólver, um rifle ou qualquer coisa, você está em vantagem. Tem que ser com as mesmas armas, não é isso que nós aprendemos? Então, você vai lá. Ah, eu vou pescar. Ah, o peixe vai no anzol. Tudo bem, então quer dizer que vai colocar lá no churrasco um anzol lá no bife, e se você morder e alguém lá, o crocodilo te pegar você, então tá certo o equilíbrio. As mesmas armas. Então, os animais não foram criados para satisfazer as vontades do homem. Por quê? Nós conhecemos o gato, o peixinho do aquário, o pássaro na gaiola. Não. Então, esses nós conhecemos, mas os animais selvagens, ninguém quer criar uma cobra em casa, cascavel, ou uma cobra que seja ela ali, né, que causa danos. Ninguém cria um rato em casa. Ah, mas tem um hamster. Tá, nós estamos falando do camundongo. É esse que nós estamos falando. Ninguém cria uma barata em casa ou em cativeiro. Ninguém faz isso. E não são animais? Então, nem todos estão. Então, por que somente alguns? Por que nós amamos uns e matamos os outros? Por que nós carregamos uns e expomos eles, inclusive, eu gosto mais de animais do que de ser humano. E outros, nós fazemos deles verdadeiras torturas, muitas vezes aí com crueldade, simplesmente para o nosso bel prazer. Então, vamos olhar a dor dos animais, vamos entender esse desenvolvimento deles, passando pelo instinto, pela sua protoconsciência, consciência primitiva, o condicionamento que eles têm, mas vamos olhar como colaboradores de nós enquanto seres humanos, dotados de livre-arbítrio, de consciência, de vontade e de raciocínio. Estamos todos a caminho da luz, e necessário se faz que nós façamos eles avançar também. Os animais, eles estão para nós, assim como os benfeitores espirituais estão para conosco. Nós precisamos dos benfeitores, dos anjos guardiões, dos mentores, dos espíritos superiores. Nós precisamos deles para que possamos avançar. É o conhecimento, o ensinamento, a proteção, o direcionamento. Devemos oferecer a estes pequeninos aquilo que nós esperamos daqueles que estão à nossa frente espiritualmente. É assim que tudo se encandeia da natureza, desde o átomo até ao arcanjo. E na nossa próxima aula, nós vamos encerrar esse módulo do átomo ao arcanjo, onde nós vamos abordar a reforma íntima na transição planetária. Porque nós falamos de instinto, nós falamos de átomo, nós falamos do reino vegetal, mineral e uminal, falamos do elemental, falamos das dores nos animais, falamos do nosso edifício espiritual. Se nós não nos reformarmos intimamente, nós não estaremos aqui na transição planetária para o mundo de regeneração. Compreender o que é reforma íntima, como nós devemos fazer a reforma íntima, onde fazer e por que fazer, é que vai nos colocar na condição de bem-aventurados os brandos, porque possuirão a terra. Reforma íntima deve ser considerada como uma melhoria de nós mesmos, e não uma parte de nós considerada ruim. É uma proposta de aperfeiçoamento gradativo, cujo objetivo maior é a nossa felicidade. Então, se nós ficarmos aqui contemplando o céu, contemplando as estrelas, se nós ficarmos aqui fazendo evangelho no lar, assistindo palestra, dando aula, nos matriculando e participando de todos os cursos, isso vai nos levar aonde? Vai nos levar à ociosidade, vai nos levar a uma zona de conforto. Então, nós precisamos fazer como Tiago diz na sua carta.
Se a fé sem obras é uma fé morta, conhecimento adquirido que não for compartilhado é uma ferrugem que está consumindo o nosso ser. E nós não fomos criados simplesmente para perecer, mas sim para avançar como ferramentas e instrumentos a serviço do amor na oportunidade que o Cristo nos oferece. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.